Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a ponte Salvador-Itaparica, tá? Que é uma ponte que está sendo construída por um consórcio chinês, só que a ponte foi contratada em 2020 e até agora não saiu do papel, está prometida para 2028, mas ninguém acredita que vai ficar pronta em 2028 e está uma confusão danada, e essa ponte é assim uma explicação detalhada de por que o Estado não funciona, né? Tudo que tem de errado no Estado é essa coisa dessa ponte Itaparica-Salvador. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Nordestino Ancap, Smart Seacat e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a ponte entre Salvador e Itaparica é uma obra já há muito tempo sonhada pelos baianos, né? E, de certa forma, muito comparada com a ponte Rio-Niterói, né? Vocês sabem, isso é uma coisa que me surpreendeu, eu não sabia disso, mas eu morei em Salvador uma época, eu morei 2 anos em Salvador, e eu me surpreendi ao descobrir que existe uma certa briga do pessoal de Salvador com o Rio de Janeiro. O pessoal de lá se ressente do Império ter se mudado de Salvador para o Rio de Janeiro em 1800, isso lá é pedrinha, não sei o que lá. Ô, gente, já faz tempo isso, tá? Já passou, já tem um tempo esse negócio, né? E o Rio de Janeiro foi abandonado também, não sei se vocês sabem, mas a capital do Império agora está em Brasília, então também a gente meio que, né? Mas existe uma certa birra do pessoal lá de Salvador com a cidade do Rio de Janeiro, né? E aí o que o pessoal fala, né? Olha só, o Rio de Janeiro tem aqui a ponte Rio-Niterói, né? Que foi construída lá na década de 70 e coisa e tal, ligando o Rio a Niterói. Mas é uma situação muito diferente. Por quê? Quais são as principais diferenças disso daqui? Os principais portos do Rio de Janeiro ficam nessa região aqui, ó. Todos antes da ponte. Então a ponte tem um vão grande, né? Porque ainda tem alguns portos para o lado de cá, mas a verdade é que os principais portos do Rio de Janeiro ficam antes da ponte, né? O porto do Rio de Janeiro fica aqui, ó. Os portos de Niterói também ficam todos para cá. Então meio que a ponte não atrapalha tanto o trânsito de navio, né? E outra coisa diferente também aqui é que Niterói Niterói em si não, tá? Porque Niterói é uma cidade muito pequenininha. Mas a região aqui, São Gonçalo, Itaboraí, essa área toda aqui, ó, é uma área muito grande, já era muito grande antes de construírem a ponte, né? Então, quando criou a ponte Rio-Niterói, realmente havia uma motivação econômica muito grande aqui. Isso é diferente da situação aqui na Baía de Itaparica, né? Aqui nessa grande baía aqui, Baía de Todos os Santos, né? Que é o nome da baía aqui, né? Salvador é uma cidade grande, é verdade, aliás, uma cidade lindíssima, adorei morar em Salvador, cidade lindíssima. Agora, Itaparica, isso daqui, embora você veja aqui uma série de cidadezinhas aqui, essas cidadezinhas aqui não são grandes não, tá? São cidades pequenininhas, na verdade. Era uma região muito turística e coisa e tal, mas desde que fizeram o ferryboat aqui, meio que perdeu um pouco esse ar rústico e coisa e tal. Realmente surgiram algumas cidades dormitório aqui do pessoal que mora aqui nessa região e usa o ferryboat para trabalhar em Salvador. Mas a ponte pioraria esse negócio. Ou seja, a ilha de Itaparica, que é essa ilha grande aqui, ela perderia um pouco da tendência de ser uma ilha turística, né, para se tornar realmente uma ilha dormitório de Salvador, virar um subúrbio de Salvador, né? E olha só que coisa, outra coisa preocupante é que a maior parte dos portos de Salvador, da Baía de Todos os Santos, ficam depois da ligação aqui, né? É verdade que você tem aqui alguns portos aqui antes também, mas, por exemplo, se você pegar aqui a Madre de Deus, né, que é o grande porto, o grande terminal da Petrobras que tem aqui, o Suape, coisa e tal, isso está tudo depois da ponte, né? É uma baía muito grande, a Baía de Todos os Santos é muito maior do que a Baía de Guanabara, tanto que essa ponte aqui seria uma ponte muito maior que a ponte Rio-Niterói, né? Então, assim, não é a mesma situação, né? No entanto, o pessoal tem essa certa birra com o Rio de Janeiro e há muito tempo já é discutida essa ponte entre Salvador e Itaparica, né? E finalmente parece que conseguiram. Lá em 2009, o pessoal prometeu essa ponte, governos do PT prometeram essa ponte, 2009, iam entregar em 2013 para a Copa do Mundo em 2014. Pois é, não saiu nada do lugar, né? E até hoje, né? Aí chegou em 2020, eles diminuíram o projeto previa
3 pistas de cada lado, mais uma pista de acostamento e um vão enorme para navios enormes passando no meio, né? Um vão de 550 metros no meio aqui para passagem de navio, né? Aqui, ó, deixa eu botar a situação aqui. Essa ponte ligaria justamente aqui onde sai hoje o ferryboat, né? O ferryboat sai aqui da Lapinha, aqui em Salvador, na parte baixa, né, da cidade baixa aqui, e atravessa por aqui. A ponte seguiria mais ou menos o trajeto do ferryboat e chegando aqui em Itaparica, na região da Gameleira, né? Aqui ela entraria, faria tem todo um planejamento aqui de entrar, porque ela chega aqui, ó, logo aqui já tem uma montanha, já é uma rodovia pequena aqui da BA 01 aqui, porque justamente aqui tem uma montanha grande aqui. Então teria toda uma outra lógica aqui, parece que vai ter túnel do lado de cá. Eu não entendi muito bem o processo não, o projeto não, tá? Se você procurar, você não vê em lugar nenhum o projeto. Se você achar o projeto, é o projeto antigo, lá de 2009, que eles queriam fazer um projeto muito maior do que esse. Agora eles diminuíram, de 500 metros de vão, diminuíram para 450, né? Pode parecer uma mudança pequena, mas não é não, né? Diminui bastante o tamanho dos navios que pode passar aqui. E lembra, tem esse problema, nesse caso aqui, ó, você tem um monte de portos dentro da Baía de Todos os Santos que vão estar depois da ponte, que vai ter que passar os navios pelo vão central aqui da ponte, né? Mataripe, São Francisco do Conde, essa região toda aqui, tem um monte de portos por aqui. Enfim, é um projeto questionável, não se sabe se ele se pagaria, o pessoal tem dúvida se seria uma coisa boa no final das contas, porque vai transformar Itaparica em um monte de cidade dormitório aqui, né? Vai acabar com a característica turística da ilha de Itaparica. Isso já começou com o ferryboat. A ponte vai piorar essa situação, sendo que não precisa, né? Hoje Salvador não tem essa necessidade como Niterói e Rio de Janeiro tinham lá atrás, né? Enfim, muito questionável. Aí quando foi em 2020, eles diminuíram o projeto e fecharam um acordo com uma empresa chinesa, aliás, com 2 consórcios chineses. O estado da Bahia, que é um dos estados mais pobres do Brasil, vai arcar com 1/4 do custo da obra. Os chineses pagariam o resto, 3/4, mas no final eles ficariam com o direito de exploração da ponte por 35 anos, né, fazendo pedágio, cobrando pedágio, seria uma ponte pedagiada, justamente para facilitar esse tráfego entre Salvador e Itaparica, né? É lógico que Itaparica, além de ser turística, ela também tem a ligação com várias outras coisas turísticas aqui. Morro de São Paulo, por exemplo, é uma outra região muito turística lá de Salvador, né, lá da Bahia, né, ao sul de Salvador, que, diga-se de passagem, não tem balsa, não tem ponte, não tem nada, e justamente por isso se preserva como um lugar assim paradisíaco, né? Com pouco tráfego e coisa e tal. Realmente, Morro de São Paulo é muito bacana. E, ou seja, mas ficaria mais perto, né? Para pensar, hoje, se você quer ir de Salvador para Morro de São Paulo, embora seja relativamente perto, tem que dar uma volta aqui, ó, por Santo Amaro aqui, Governador Mangabeira, aí depois descer por aqui, São Felipe, Nazaré, Valença, até chegar aqui em Morro de São Paulo, né? Em tese, você vai poder fazer um caminho muito mais rápido aqui por Itaparica e chegando aqui na mesma região, né? Enfim, mas é aquele negócio, é uma ponte questionável. E aqui entra aquela coisa que eu sempre falo para vocês. Se fosse economicamente viável, a iniciativa privada faria. Não precisa do governo fazer a coisa se a iniciativa privada faz, né? Por exemplo, a ponte aqui do Rio-Niterói, eu não tenho certeza se seria viável economicamente até hoje, né? Se ela se pagaria até hoje. A verdade é que na época já tinha os ferry boats entre Rio e Niterói e o pessoal usava de boa, sem problema nenhum, funcionava muito bem. Tem gente que questiona até hoje se valeu a pena gastar um dinheiro para construir aquela ponte. Mas era naquela época o sonho dos militares, né? O Costa e Silva, a ponte é Ponte Costa e Silva, né? Em homenagem aos militares. E agora o pessoal, os herdeiros dos militares, que são os petistas, né? Estão querendo construir essa ponte aqui na coisa, né? E aí qual que é a história? Maior ponte bilionária, a obra bilionária da maior ponte sobre água da América Latina preocupa governos. Preocupa por quê? Porque a cada vez que existe... Olha só, o contrato foi assinado em 2019 para a ponte ficar pronta em 2028. Até agora, nós estamos em 2024, né? Metade do caminho. E até agora não tem nada. Aqui, ó, se eu mostrar para você o que tem aqui. Isso aqui que tem, ó.
Isso daqui é a única coisa que tem visível da ponte no meio do caminho, né? E o que está acontecendo, né? Teve um monte de desculpa, primeiro teve a pandemia, depois teve não sei lá o quê, e aí cada vez que os chineses vão fazer o estudo de viabilidade da obra, né, vão mexer com a obra, eles chegam à conclusão de que ela tem que ser menor, porque no final das contas não vai dar dinheiro esse negócio, né? Ou seja, os chineses perceberam que entraram numa roubada, que não tem demanda para essa ponte, na verdade, né? Não tem realmente fluxo que justifique essa demanda. E aí, cada vez que eles fazem esse negócio, eles adiam mais a entrega e pedem um projeto menor ainda. Agora eles estão dizendo que vão fazer, agora vai começar, em 2025 vai começar. No segundo semestre de 2024 vão começar a fazer as medições e coisa e tal, com esse negócio aqui, com esse módulo aqui que chegou da China e coisa e tal, para fazer as medições de solo. E a verdade, é preciso fazer esse tipo de coisa, né? Isso aí está correto, né, do ponto de vista de engenharia. A primeira coisa que tem que fazer é justamente testar o solo, né, para ver a firmeza ali. É uma região que não tem furacão, não tem grandes tempestades, não tem terremoto e coisa e tal, mas ainda assim você tem que testar o solo para ver se o solo é adequado, né? Aqui. E aqui, ó. Custo da ponte Salvador-Itaparica sobe para 13 bilhões e o Jerônimo não descarta distrato com o consórcio chinês. Cada rodada que tem, o consórcio chinês quer diminuir a ponte, era 3 vias, já ficou 2 vias, o vão central era 500 metros, já passou para 450 metros, cada vez diminui mais e o pessoal está chegando à conclusão de que eles vão não fazer essa obra no final das contas. É isso que está acontecendo, né? E tem muita gente torcendo para isso mesmo. Aqui, ó. Teoricamente, a ponte Salvador-Itaparica será concluída em 2028, segundo eles dizem aqui. Eu acho impossível, tá? Por quê? A ponte em si no mar é relativamente rápido de fazer, tá? Mas o vão central é complicado de fazer, demora tempo para fazer, e mais do que isso, o projeto inclui um monte de coisas em cada lado, né? Porque faz sentido. Você vai chegar aqui hoje, ó, o que você tem aqui em Salvador é um ferryboat aqui. Não faz sentido você chegar com uma ponte aqui na infraestrutura do ferryboat, você tem que ligar isso daqui com as vias que tem na região. Então vai ter toda uma ligação de vias aqui para você fazer a ligação, né, daqui direto com o ferryboat. Isso daqui dá muito trabalho. Por quê? Porque ao contrário do mar, no mar você sai construindo. Aqui tem que desapropriar, aqui tem que abrir, né, a área, tem que demolir os prédios, abrir a área. Então esse trechinho aqui vai dar muito mais trabalho do que a coisa em si. E do outro lado é pior ainda, como eu falei. Quando você chega aqui em Itaparica, onde você chega aqui, logo depois aqui, ó, tem um monte de casa aqui, e essa estrada aqui é uma estrada pequena. Então não dá para simplesmente chegar à ponte aqui e ligar nessa estrada BA-01 aqui. O plano deles é fazer uma outra estrada aqui, passando por essa montanha aqui, isso aqui é uma montanha, cruzando a montanha e fazendo uma outra via paralela à BA-101. Imagina a dor de cabeça que vai dar isso, meu amigo. Isso aqui é obra para 20 anos de obra, né? Não duvido que eles façam, não estou dizendo que é impossível de fazer, vão fazer, não tem problema nenhum, né? Só obra. Mas dá trabalho, dá muito trabalho. As licenças ambientais para isso, o pessoal chinês está acostumado com as licenças ambientais chinesas, que não é nada, meu amigo. Lá na China, asfalto sapo, não tem esse negócio de licença ambiental, não. Aqui no Brasil, meu amigo, é um pé no saco. Já tá os índios daqui. Tem índio, lógico que tem índio em Itaparica, né? Você acha que não tinha índio em Itaparica? Lógico que tem índio aqui, né? Então já está a negociação com o índio, com o quilombola, com um monte de coisa aqui que vai ter da obra, né? E lógico, tudo tem que ser negociado e coisa e tal. Eu acho que os chineses já perceberam o tamanho do buraco que eles se meteram e, no final das contas, eu estou achando que essa obra não vai sair. É o que eu falo. Ou você deixa a iniciativa privada fazer sozinha a obra, ou é melhor não fazer mesmo. Esse negócio de governo, botar dinheiro para fazer obra, só piora a situação, né? Aqui, ó, tem esse artigo aqui do Caos Planejado, falando justamente sobre será que vale mesmo a pena isso daqui, né? Ou seja, a Bahia é um estado pobre, está alocando 1,2 bilhão de recursos públicos em uma ponte que sequer possui viabilidade econômica. Não tem gente querendo cruzar ali o suficiente para justificar a ponte, né? E pior, né? Pode sacrificar. E aqui eles falam abertamente porque, de novo, é a comparação que o pessoal lá faz, tá? Eles têm uma certa birra com Salvador, com Rio de Janeiro, e a comparação é com a ponte Rio-Niterói, evidentemente, né?
E eles falam que a própria ponte Rio-Niterói ela foi construída no auge do rodoviarismo, né, que é aquela aposta na estrada, né, no caminhão e no carro, ao invés do trem e de outros modais, né? Hoje em dia não se justifica mais esse tipo de coisa. Então o pessoal está falando aqui que, olha só, não sei se vale a pena essa ponte, no final das contas o pessoal está bem preocupado se isso realmente vai acabar sendo uma coisa boa, né? E os chineses, pelo visto, também já estão querendo voltar atrás. Eu estou achando que essa ponte não vai sair tão cedo, não. Mas fiquem tranquilos, não vai matar ninguém, não vai faltar nada, Itaparica continua sendo linda, tem um monte de lugar bacana lá para se conhecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.